Sim, chegou o momento de falarmos de Ainda Estou Aqui. E ele é extremamente importante não só por comentarmos a respeito do Oscar, mas também por conta de sua história principal. Olá, meu nome é Luísa e seja muito bem-vindo ao Manual Geek. E hoje vou falar desse filme incrível dirigido pelo Walter Salles. Tá todo mundo lá fora falando da gente. A Vera não sabe o que tá acontecendo. Essa carta! Tá mentindo pra gente! Se você não tá sabendo muito bem da história, Ainda Estou Aqui conta um pouco sobre a família Paiva, no qual temos os nossos personagens principais, que é Rubens Paiva e Eunice Paiva. Contextualizando um pouquinho de história pra vocês, Rubens Paiva foi um importante deputado durante a época da ditadura, principalmente porque ele era membro do Partido Trabalhista. Mas depois de algum tempo, ele acabou saindo do mundo da política e focou mais na sua carreira de arquiteto. Eunice e Rubens tinham uma vida tranquila até o momento que Rubens é levado para interrogatório e nunca mais volta para casa. Se você está contextualizando um pouco da história, então você sabe que é realmente um filme que se passa durante a ditadura militar aqui no Brasil. A gente não tá aqui muito para questionar sobre a ditadura e tal, apesar de que esse filme questiona muito a gente sobre a própria ditadura, mas esse filme é muito importante de entender o que a história deixou marcado para a nossa geração. Apesar do caso do Rubens Paiva ter sido um dos mais famosos, se não o mais famoso, ele é um dos maiores exemplos do que aconteceu com muita gente durante a época da ditadura, em que quando você não seguia as regras, você tinha consequências. Então, se formos parar para analisar, realmente esse filme traz muitos questionamentos sobre o nosso passado, sobre como a ditadura deixou muitas marcas que deixam até hoje, principalmente quando o assunto é trazer resoluções sobre alguns questionamentos. Demorou muito para a família Paiva souber de alguns poucos detalhes sobre o desaparecimento do Rubens, consequências que mudaram também toda a vida da família, que tiveram que sair do conforto do celular para poder ter uma vida melhor. Mas eu acredito que o principal questionamento que a gente sai é o dilema da dúvida. É aquilo que a gente se pergunta: e agora? O que aconteceu com meu pai? O que aconteceu com fulano de tal? O que aconteceu com meu vizinho? E são perguntas que provavelmente a gente talvez nunca vai ter. A gente nunca vai ter certeza absoluta do que aconteceu. Só que a gente entra num embate psicológico do que é a resposta, o que a gente pode fazer para acalentar as almas das que eles sofreram pelo ato. Então esse filme acaba batendo muito nesse lado pra gente realmente se questionar e também, obviamente, não repetir os erros. E é claro que uma obra como essa não poderia ter sido de outro diretor que não fosse Walter Salles. Walter Salles é reconhecido aqui no Brasil por trazer várias produções, inclusive ele é responsável por Central do Brasil, que foi responsável por levar a Fernanda Montenegro a concorrer ao Oscar de melhor atriz em 1999. Agora, aqui em Ainda Estou Aqui, ele consegue ultrapassar muito mais além da sua marca registrada. Porque ele não só conta uma história que realmente é muito complexa, mas como ele traz sensibilidade, como ele também traz momentos marcantes e únicos. Realmente ele precisa levantar um questionamento e um momento de dor. Ele levanta. Mas tudo isso é resultado também com uma linda fotografia, atenção aos detalhes e também uma coloração muito bonita que transita. Principalmente nos momentos em que o Rubens ainda está em cena e no momento que ele desaparece. E principalmente essa diferença de coloração transita entre a mudança da Eunice logo depois que o Rubens desaparece e a sua nova vida que ela leva a família para São Paulo. Agora, falando em Eunice, no qual a gente vai falar dela, a grande Fernanda Torres. Gente, ela tá surreal. Surreal. E acho que o surreal pode parecer para algumas pessoas, até às vezes é meio simples, mas o trabalho de um ator não é só através das palavras, é através do corpo, do olhar, de tudo. Tudo que o nosso corpo, nossa voz, tudo que a gente tem, ele consegue transmitir alguma coisa. E esse é essencialmente o trabalho do ator. Transmitir emoções, poderes e momentos através do seu corpo e da sua fala. E o que é mais legal é que a Fernanda não precisava de um monólogo gigante para falar o que estava acontecendo, o que ela estava sentindo. Não. Se você olhar só o simples direcionamento dela de olhar e ela pensando em tudo o que aconteceu, você sabe o que ela está sentindo. Você sabe exatamente o que ela está sentindo. Como eu falei, através do corpo, do olhar, de cada detalhe, ela consegue realmente relatar a história da Eunice. Porque esse filme pode ser também sobre o Rubens, mas essencialmente é sobre a Eunice.
sobre a vida que ela teve que seguir junto com seus filhos, mas também tudo que ela teve que carregar por conta do evento que aconteceu. É claro que eu não posso deixar de mencionar um pouco também sobre o próprio Selton Mello, que ele está simplesmente incrível. Sua participação pode não ser, obviamente, que domina o filme, mas ele, como Rubens Paiva, realmente ele se entregou ao papel. Ele estudou, ele analisou, ele fez uma transformação física muito grande para poder realmente seguir o que o Rubens era na época. Apesar da Fernanda realmente dominar a tela, o Selton Mello também conseguiu trazer um personagem muito marcante. Falando em personagem marcante, eu preciso comentar da mesmo micro participação, mas eu preciso falar da Fernanda Montenegro, porque também em pouco tempo de tela ela conseguiu trazer muito mais emoção do que qualquer palavra que existe. Eu só não vou comentar isso com vocês porque seria um spoiler, e eu acho que a experiência de ver essa micro participação é única. Você tá bem, mas tô, filho. É desenho, claro que é desenho. Muito lindo isso. Então é isso, dá pra ver nitidamente que eu amei o filme. Ele com certeza sim é um dos meus favoritos ao Oscar. Apesar de eu ter as minhas dúvidas sobre o fato se ele vai ganhar ou não, eu particularmente ainda tenho os meus questionamentos. Mas independente se ganhar ou não, eles têm o meu coração. É um filme que todo brasileiro precisa assistir, até pelo fator histórico. É um filme que todo brasileiro precisa ver e refletir sobre. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa crítica. Um beijo e até a próxima!